Meu nome é Ednei Mesquita, sou psicanalista e resolvi fazer essa live muito breve para falar sobre um tema que é muito comum na clínica psicanalítica, que é o desejar e o querer, né? A diferença desses sentimentos, né? E muitas pessoas elas querem alguma coisa, mas o desejar o lugar dele é no inconsciente, né? O desejar ele é da ordem do inconsciente, né? Então, muitas das vezes a pessoa diz: "Ah, eu quero emagrecer", né? Mas se sabota o tempo todo, né? Ela não consegue, né, cumprir a sua dieta, a sua meta, né? E você vai investigar, né, durante o processo analítico e vai perceber que existe ali algo por trás que faz com que ela comece essa autossabotagem, né? Que ela não dê continuidade nesse projeto, né? Muitas das vezes você percebe que o desejo realmente é de não querer fazer a dieta, por exemplo, nesse caso aí que nós estamos falando, porque a dieta poderia levar a, a. Vou dar um exemplo assim bem interessante. A pessoa ela tinha dificuldade. Boa tarde, quem está entrando aí na live. Se quiserem fazer suas perguntas sobre psicanálise também, fiquem à vontade. Nós temos um trabalho, aliás, social na área da psicanálise com valor social. Quem quiser mais informações também pode enviar o e-mail e tal, ou me procurar nas redes vizinhas. Então a pessoa, ela queria, né, ela dizia querer emagrecer, né, mas o desejo realmente dela era outro, era permanecer com sobrepeso, porque isso evitava possíveis decepções futuras, né? Como assim? Na sua mente, né, o seu grande outro parental, que a gente chama na visão lacaniana, quer dizer, aquele parente, aquele pai ou aquela mãe, é, quando ela era criança, adolescente, né, dizia para ela que ela não, o biotipo dela era aquele de ser gordinho, não adianta que ela não ia emagrecer e pior, aí que vem, né, o desejo aí na verdade, não emagrecer. Pior, se você se mantiver gordinho, você vai evitar uma série de problemas amorosos. Homens interesseiros, né, no caso era uma mulher, né? Homens interesseiros é, não vão lhe procurar, você não vai sofrer, porque, né, a pessoa vai estar naquela condição. Então você vê, ela é uma mulher que cresce com isso no seu inconsciente e ela acaba se sabotando, né? Naquele processo dela de dieta, né? Então ela queria, né, emagrecer, né? Segundo ela, para ficar mais atraente, mas na verdade o seu desejo era de permanecer com sobrepeso, porque inconscientemente ela já tinha no seu inconsciente, por conta do discurso do grande outro, né? Que ela, né, deveria, porque ela evitaria problemas, né? Então você vê, né? Então são coisas assim que aparecem na clínica psicanalítica e a gente se depara com isso, né? O tempo todo, né? Então muitas das vezes esse, 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 é um desejo inconsciente, né? E a gente não consegue lidar bem com isso, né? A gente só vai descobrir isso no processo analítico. Por que eu me saboto tanto, né? Igual aquela pessoa que, né, que quer terminar uma relação, mas acha difícil ela terminar, ela não consegue terminar essa relação, mesmo sendo uma relação que não traga, uma relação tóxica muitas das vezes, né? Então é muito comum a gente perceber isso, né?
Algumas relações são tóxicas e ainda assim a pessoa volta naquela relação, volta a encontrar aquela pessoa, né? Termina o relacionamento, mas está sempre voltando, né? Procurando, mesmo tendo uma relação atual, uma relação saudável, ela procura, né, aquela outra pessoa. Ah, eu quero me livrar dela, eu quero terminar essa relação. Na verdade, no fundo, não quer, né? O desejo dela é outro, o desejo dela é continuar naquela relação. Às vezes é até algo bem masoquista, né? Da ordem do masoquismo, né? O querer sofrer, o precisar sofrer, né? Então, o que tem no inconsciente dela que faz com que ela volte para essa relação. Então, o tema que eu escolhi é desejar e querer, né? Então, muitas das vezes nós queremos, mas não desejamos realmente. E aí ficamos num relacionamento tóxico, né? Em algo que não está sendo saudável para o indivíduo, né? É aquela velha história da qualidade de vida, né? Então você passa a não ter qualidade de vida também dentro de um relacionamento, né? O tempo todo com brigas, discussões, né? Então é muito interessante a gente pensar nesse desejar, né? O desejar. Desejar é da ordem do inconsciente. A gente não tem isso em mente, assim, muito claro, né? É uma coisa que você vai fazendo inconscientemente, né? Voltando para aquela relação tóxica mesmo, tendo uma relação saudável com uma pessoa bacana, né? Na atualidade. Então, é algo realmente do inconsciente que a gente percebe muito na clínica psicanalítica. Aproveitar aqui para divulgar vocês também, minha rede vizinha, né? Ednei Mesquita PSI, né? As minhas redes vizinhas, né? Com D mudo e Y no final, Ednei Mesquita PSI. Nós temos um trabalho lá de atendimento social, acho que estamos com 2 vagas somente, à noite e uma tarde, né? Com um valor bem interessante para que as pessoas possam fazer tratamento psicanalítico, etc. É algo que a gente trabalha na análise, porque é algo do inconsciente, a gente não percebe isso. Às vezes na análise, conversando, elaborando, falando, é que você, juntamente com o seu analista, vai perceber que você quer e não deseja. Você quer, mas o desejo é que está lá por trás, né? O desejo mesmo é que está mandando nas suas escolhas, né? Por que uma relação tóxica, né? Então, mas tem muita coisa aí por trás, também não é? Estou falando assim muito rapidamente, né? E superficialmente. Às vezes tem muita coisa por trás, como aquele paciente, aquele analisando que ele acredita precisar daquele sofrimento, porque é através do sofrimento que ele vai manter aquela pessoa na vida dele. Isso é muito comum, tá, gente? Eu lembro de uma cena de um filme, As Horas, né? Em que a mãe, é um filme bem interessante, quem puder assistir, fala sobre melancolia e depressão, em que a mãe está fazendo um bolo para o marido e o filho pergunta: por que está fazendo esse bolo, mamãe? Ah, é para que o papai nos ame. Percebam a ligação que pode ser feita na mente da criança. Eu tenho que fazer um bolo, ou seja, eu tenho que fazer algo, dar algo para a pessoa amada para que ela também me ame. Então, percebam como pode ser a cabeça desse adulto. Então, essa criança pode se tornar aquele adolescente, aquele adulto, né, que vai entender o quê? Que para ser amado é preciso oferecer um bolo, metaforicamente falando, dar algo em troca, né, dar um presente, e que comprar aquele amor, né? Então são coisas que ficam no inconsciente, a gente não percebe isso, né? Rafael, tenho dificuldades em me expressar emocionalmente, fico mudo em muitas discussões, me calo para. Essa questão, o Rafael, é preciso ser investigado, porque eu já tive analisando que ele tinha realmente dificuldade de falar, até quando ele estava certo. E o pior, no local de trabalho, que é aí que, né, acaba se prejudicando, né? Me calo para evitar conflitos com minha esposa. Parece que não ligo para o que está acontecendo. Aí, né? É um caso assim, deixa eu concluir esse aqui. A pessoa, ela não falava porque em sua história pregressa,
ele era muito tolhido. Ela é uma analisanda. Os pais não deixavam, não davam a palavra, não deixavam verbalizar. Criança não fala, adolescente não tem opinião. Então ela vai crescer meio com, ela vai crescer com isso no inconsciente, de dificuldade de se impor, de mostrar o seu ponto de vista, né? O seu caso teria que analisar, né? Por quê? Mas de qualquer maneira, eu também sou terapeuta de casal, a gente vê isso, né? A gente percebe que isso aí pode gerar um conflito enorme, porque o outro, o marido ou a esposa, ele pode achar que você simplesmente, a sua esposa no caso, pode achar simplesmente que você não se importa mais na relação, né? Não tem mais o que falar, não discute, por que que não fala, né? Cada caso é um caso, eu estou conjecturando assim, né? Então, assim, o falar é muito importante, o dizer não é muito importante. Eu já tive uns dois analisantes que fizeram análise comigo porque tinham dificuldade de dizer não. Não conseguir dizer não ao outro. Mesmo não querendo, coisa simples, vamos sair de casa, vamos passear, vamos até o shopping, vamos ao cinema. Não, não estou afim de ir. E ia mesmo assim, né? A vontade era ficar em casa assistindo um seriado, né? Mas, não, a pessoa, esse é um exemplo bem corriqueiro, bem simplesinho que eu estou dando, né? Mas a pessoa não tinha voz, né? Não falava, né? Não sabia expressar o não. E isso, como eu disse, vai ser prejudicial na relação familiar e principalmente, ou talvez até pior, na laboral, né? No trabalho. A pessoa não sabe dizer não, ela vai acumular funções, né? Daqui a pouco as pessoas estão explorando a sua boa vontade, né? Então, há que se analisar por que que na relação você está calado, né? Evitar problema, por quê? O que seria evitar esse problema? O que você quer evitar? Alguém você viu isso em alguém, no outro parental, no papai, na mamãe? Você percebia isso? Por que que o calar para você é tão importante para evitar problemas? Na verdade, ele pode estar causando problemas. É aquela outra pessoa também que quer sair de uma relação, termina a relação, acha uma outra pessoa muito bacana, num sentido assim muito diferente da outra, um ser humano muito diferente, com valores muito diferentes, companheira ou companheiro, sabe? Que é aquela relação que muita gente quer e não consegue, mas mesmo assim, vira e mexe, ele vai ou ela vai, encontra com essa outra pessoa do antigo relacionamento, que é uma pessoa que a fez sofrer muito, que o fez sofrer muito. Então eu quero me separar. Não. Na verdade, o seu desejo, aquele que está no inconsciente, é estar com ela ainda, né? Então, por isso que fica difícil a separação, né? Porque está na ordem do inconsciente ela voltar. O inconsciente dela faz com que ela volte para aquela antiga relação e pode ter aí um traçozinho masoquista de sofrimento, pode ser aquela pessoa, né, que... Gente, quem puder curtir a live aí, dá uma dedinho na tela aí para dar uma força na live. Pode ser aquela pessoa, né, daquele exemplo que eu dei de achar, igual a criança lá do filme As Horas, né, que para ser amado você precisa oferecer algo, fazer um bolo, né? Vamos usar a metáfora do filme aí, né? Vamos fazer um bolo para que o papai nos ame. Então, isso fica no inconsciente da pessoa. Gente, a análise, ela trabalha lá no inconsciente, lá no fundo. Por isso que é um processo que muitas das vezes é dolorido, né? Mas a gente só esquece aquilo que lembra. O ser humano só esquece aquilo que lembra. Por quê? Como é isso? Como é que esqueceu o que eu vou lembrar? Porque você lembrando, você elabora, ressignifica, né? Traz um novo olhar sobre aquele fato que ocorreu na sua vida. Então, a psicanálise é uma viagem lá no seu inconsciente para saber por que você sabota, para saber por que você está sempre correndo. É o dedo podre, né? O chamado dedo podre, né? O dedo podre existe, né? A gente já fala que não, mas o dedo podre existe. A pessoa, ela constantemente, ela está atrás, ela busca aquela relação tóxica. E aí tem que investigar isso por quê. Na análise você vai se investigar por quê, né? Por que você está... Eu lembro de um caso
de uma pessoa que ela procurava relacionamento tóxico, estava acho que no segundo relacionamento, casamento e um noivado, porque no fundo, e as pessoas eram iguaizinhas ao seu pai. Ela era uma mulher bem-sucedida, né? E as pessoas eram idênticas a seu pai. Bebia, o problema era alcoolismo. O problema era alcoolismo. Então a pessoa bebia, a pessoa era agressiva verbalmente, fisicamente não, mas era agressiva verbalmente, bebia e era a cópia do seu pai. Os dois relacionamentos. Inconscientemente, isso depois de algum tempo de análise, não é um mês, um ano, depois de algum tempo da análise, né, ela vai entender por ela mesma que ela estava tentando salvar o pai, tentando salvar o casamento da mãe. Olha só que uma coisa, olha como é que a coisa é inconsciente. Por que não deu certo lá? Né? Então, quer dizer, e se achava culpada. Eu tinha culpa por ser criança, por dar trabalho. Então, olha como é que o nosso inconsciente é. Então, ela tentava o tempo todo consertar o relacionamento. Na verdade, o pai, representado nos seus atuais relacionamentos. Olha que coisa, ela casou com o pai, noivou e casou com o pai, querendo consertar aquela pessoa que tinha as características do pai, e não consertava. Mesmo porque não era trabalho dela consertar o pai. Ela não tinha responsabilidade com isso. E isso é que foi necessário que se fizesse nas análises delas, fazer com que ela entendesse isso, de que ela não tinha culpa de nada. Né? A história do seu pai é história dele, né? Ela, como criança, não tinha como evitar aqueles aborrecimentos, a separação do pai e da mãe. Obrigado pelas curtidas, pessoal. Então, olha como é que é o inconsciente. E ela procurava relações tóxicas. Dedo podre. Existe dedo podre, tanto no homem quanto na mulher. Você procura aquela relação tóxica. Por quê? Vamos analisar por quê. Vamos fazer uma autoanálise. Vamos elaborar, né, procurar um terapeuta para ver o porquê você se sabota tanto, né? Então a nossa mente é algo bem assim complicado às vezes de entender, né? Pô, mas eu quero emagrecer, mas me saboto. Eu quero uma relação bacana, quando consigo, eu volto para o anterior, né? Eu procuro sempre homens com problemas que meu pai tinha. Aí, caramba, por que isso, gente? Então, são coisas do inconsciente. Então, a análise ela vai fazer essa viagem no seu inconsciente. Junto, você e o analista, de mãos dadas, vão atravessar essas águas de um mar que pode estar revolto, né? Então, alguns analistas costumam dizer que é a travessia no inferno, né? Cada um tem seu inferno interior. Então vão ali, vai de mãos dadas ali o analista e o analisando, né? Então para fazer essa viagem mesmo, para tentar entender o porquê dessa dificuldade de, de realizar, né, determinadas situações que lhe trariam benefício, mas você não vai, né? Porque você não entende que o desejar é diferente do querer, né? Então, essa é a dica aí, gente. Quem puder, nos siga lá nas redes vizinhas, né? Ednei Mesquita PSI. Como eu disse, nós temos esse trabalho de análise a preço social. Quem puder, nos procure lá. Quem quiser indicar também, né? Então, nas minhas redes vizinhas, o endereço é o mesmo. Todas as redes vizinhas é Ednei Mesquita PSI. Demudo, Y no final. Agradeço aí vocês pela atenção. Eu vou ter que encerrar porque daqui a pouco eu tenho atendimento. Tem atendimento aqui daqui a pouquinho. Então, obrigado pela atenção de todos. Se quiserem deixar perguntas aí também no TikTok, pode deixar que assim que puder eu respondo a vocês, tá bom? Um abraço a todos aí.